Fala galera, tudo certo? Como é que vocês estão? Meu nome é Paulo Schmidt, fazia alguns dias que eu não gravava vídeo pro meu canal do YouTube, tá? Vou gravar um videozinho bem legal, tá? Que ele tem um viés para Halloween, que é uma coisa que é a situação que a gente está vivendo agora nos próximos dias. Até tô com uma camiseta que tem a ver com isso, do It, né? E eu acho que vai ser bem legal da gente conversar, trocar uma ideia sobre isso, de algumas situações que eu vivi e eu gostaria de compartilhar com vocês. Na verdade, eu nunca falei isso com ninguém. Provavelmente vão ter pessoas próximas a mim que vão ficar surpresas com o que vão ouvir, porque realmente eu não é uma coisa que eu compartilhei com as pessoas, até porque a gente não tem uma sensibilidade e um estudo para entender de tudo que acontece ao nosso redor. Tem coisas que não são explicáveis, né? Eu vou relatar para vocês alguns fatos que eles vêm em ordem cronológica, né? Então assim, é bem interessante, começou lá na minha adolescência, né, na minha infância para adolescência, né, que aí começou na escola. Então eu vou dar um start no vídeo para não ficar um vídeo muito comprido, mas acho que vocês vão gostar. É bem interessante. Olha só. Então começou provavelmente na década de 80, tá? Quando eu estava na escola, aconteceu um fato bem interessante. Um dia de manhã eu estava na escola, estava estudando, né, no colegial, e aí eu me lembro que eu olhei para, eu estava estudando, entrava sol na sala de aula, e aí eu olhei para minha mão, coloquei minha mão assim, tava olhando para ela, eu disse, mas que estranho. Aí fiquei olhando, fiquei contemplando e tal. Ela tinha uma luz branca ao redor dela. Eu disse, mas que estranho, o que que é isso, né? E eu me lembro que eu fiquei olhando, fiquei olhando, fiquei olhando. E aí, depois de um tempo, com o tempo, eu percebi que parecia uma áurea ao redor da mão. Isso não são todas as pessoas que conseguem enxergar isso, mas existem pessoas que sim conseguem enxergar a aura de uma pessoa para saber em que aspecto que ela está, a questão da vida, se ela está bem, se ela está mal e tal. Eu sei que tem pessoas que podem ver isso. Eu não sou uma das pessoas mais entendidas nesse assunto, mas é um assunto que eu acho interessante. Vale ressaltar que eu tenho muito medo dessas coisas espirituais, não sei muito lidar com isso, mas eu acho interessante quem entende, quem estuda isso. Acho muito legal, tá, galera? Então esse foi o primeiro fato que aconteceu comigo. Isso foi na infância para adolescência, tá? Que eu vivi com isso, que eu conheci esse aspecto, mas de uma forma bem simples, sem entender de nada do que acontecia, tá? Depois, passando algum tempo, eu participava de um grupo de jovens aqui na cidade onde eu moro, aqui no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. Eu participava de um grupo de jovens, que era o grupo de jovens São Pelegrino, tá? E a gente tinha vários amigos e tal. E essa igreja, que fica no bairro de São Pelegrino, tá? É uma igreja que eu passava por ela todos os dias para ir trabalhar num escritório que eu trabalhava, onde meu pai trabalhava. Eu comecei minha formação na área de vendas ali, né? Onde meu pai trabalhava, e eu saía todos os dias de casa, onde nós morávamos, passava pela igreja, fazia minhas orações e ia para o trabalho, que era bem pertinho, questão de um quarteirão e meio da onde era a igreja. E numa dessas ocasiões, tá, foi um fato bem interessante que me aconteceu. Numa dessas ocasiões eu estava dentro da igreja, tá, rezando, e aí entrou um rapaz dentro da igreja. E aí o rapaz veio para me assaltar, tá? E aí eu de pronto eu disse, não, mas cara, tu tá vindo me assaltar aqui dentro da igreja, cara, eu não tenho nada pra ti. E realmente eu não tinha, era uma época que a gente não tinha realmente muitas posses, dinheiro e nada, realmente, né? Eu disse, cara, infelizmente eu não tenho nada pra ti, cara. Ele disse, não. Aí ele me mostrou uma arma e ele disse, não, mas eu quero dinheiro, tá? Porque eu preciso de dinheiro. Eu disse, cara, infelizmente eu não tenho. Eu estou dentro da igreja, me sinto protegido e aqui dentro não tenho medo do que possa acontecer. Então, cara, sinto muito, mas tu deu o pulo errado. Aí ele disse, não, porque eu preciso de dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Eu disse, cara, não tenho. Ele disse, ah, que merda e tal, então eu vou embora. Eu disse, não, tudo bem, vai embora, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele me mostrou, levantou a blusa nos braços dele, todo o braço com marcas de agulha, de picadas de agulha, né? Provavelmente uma pessoa que ele dava com drogas, provavelmente a arma era falsa, entendeu? Mas eu tive que afrontar ele com a expectativa de que eu tivesse protegido num ambiente
dentro da igreja. Eu me sentia protegido dentro da igreja. Talvez tenha sido uma das minhas maiores confissões de fé, né, que eu tive naquela época. E isso para mim foi algo que me marcou por muito tempo. Não lembro se isso eu comentei com alguém até hoje, até porque eu fui assaltado 5 vezes. Eu tenho um histórico já de ser assaltado 5 vezes. Então a gente, cada vez que a gente passa por um assalto, a gente vai se, vamos dizer assim, a gente vai criando reforços psicológicos, intelectuais para não ser novamente. Eu tive 5 assaltos na época de adolescência, de pré-adolescência até adulto ali, tá? Mas foram cinco situações que eu passei e uma delas que foi essa que foi a que mais me marcou, tá? Eu tive uma outra que eu fui assaltado por um grupo de adolescentes e tal, um deles botou uma faca na minha barriga, apontou uma faca, mas não aconteceu nada. Então, assim, são situações diferentes que nos colocam a nossa fé à prova. E essa vez eu fui abençoado que nada me ocorreu, mas eu estava ciente do que eu estava fazendo dentro da igreja, eu estava ciente da proteção divina que eu tinha. Né? Isso foi minha maior, vamos dizer assim, o maior desafio que eu tive dentro da igreja, a maior provação que eu tive dentro da igreja. Depois disso, passaram mais alguns anos, né? Eu estava indo para viajar a trabalho, eu estava indo atender um cliente numa cidadezinha no interior, né? Isso já agora, a questão de, acredito que uns 10 anos atrás. A cidade chama-se de Santo Expedito, né? Santo Expedito do Sul. Na verdade, é onde tem a igreja de Santo Expedito. É a única no Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil, que tem a igreja de Santo Expedito, tá? Santo Expedito é o santo das causas impossíveis, que a gente reza para ele pedindo coisas que a gente normalmente não consegue, a gente pede para Santo Expedito que ele nos ajuda, tá? E aí eu chegando na cidade, foi um fato para mim foi um fato que ocorreu e eu não sei explicar. Até hoje eu não sei explicar o que aconteceu, quem que era a pessoa. Eu tô chegando na cidade, é uma estrada de chão que liga São José do Ouro a Santo Expedito do Sul, né? Eu tinha saído de um cliente em São José do Ouro, estava indo em outro cliente a Santo Expedito do Sul. Antes de chegar na cidade, ela faz uma curva sai de aqui, faz uma curva de 90 graus, tá? Para te entrar na cidade. Na chegada da cidade, eu olho para o meu lado esquerdo, tem uma mulher de vestes brancas, de um roupão branco, tá? Vestida de branco, toda de branco, com os cabelos tapando o rosto, tá? Tapando o rosto, de branco tapando o rosto, parada na lateral esquerda da estrada, no lado do motorista, no lado esquerdo, como se fosse atravessar a estrada ou como se fosse me recepcionar na cidade, tá? Não sei quem que é. Foi uma situação, ela parece muito aquela personagem do filme que ela sai de dentro do poço, tá? Eu não lembro o nome do filme, eu sei que em inglês é O Ring, o círculo, alguma coisa assim, mas ela sai de dentro do poço, que é aquela que ela sai escalando dentro do poço, da menina que foi jogada dentro do poço e tal. Ela tem aquela fisionomia, né? Também não sei explicar, porque foi a única vez que eu presenciei aquilo, tá? Não sei quem que é, não tenho experiência nenhuma, mas a figura era essa, é uma moça toda de branco, com vestes branca, né? E com o cabelo preto escuro sobre o rosto, tapando o rosto. Parada ali. Não sei explicar, porque para mim era muito nítido e era muito, vamos dizer assim, ela uma realidade bem natural. Era uma pessoa, para mim era uma pessoa que estava ali. Não sei dizer de fato se era um fantasma, um espírito, alguma coisa assim nesse sentido, não tenho essa intenção de saber, não sei e realmente não tenho como saber, tá? Isso foi bem impactante para mim, mas eu vou dizer, não causou nada de anormal. Eu saí, segui meu trabalho, fui atender os clientes e tal, fui embora depois e isso se passou, tá? Nunca mais vi, nunca mais passei por isso. Voltando, quando eu estava, esse é um quarto fato. O quarto fato é que assim, uh,
Também há uns, cara, eu vou dizer uns 10 anos atrás, eu estava casado ainda, né? Com a mesma mulher, nós tínhamos dois cachorros, e a questão de um tempo, um tinha morrido, doente, que era um cachorrinho, que nós tínhamos muito apego, né? Ele faleceu, teve doenças e faleceu, e nós tínhamos dois. Um novo em substituição àquele que faleceu para fazer companhia ao outro que nós já tínhamos. Bom, resumindo, estávamos em casa dormindo, era de madrugada, e eu e os cachorros dormiam com a gente. Eram cachorros de pequeno porte, eles dormiam com a gente, né, no quarto, na cama. E aí estava eu deitado, deitado na cama, acordei de madrugada e um barulho de patinhas no chão. Era piso de chão laminado, né? E as patinhas no chão. E eu ouvindo as patinhas como se tivessem as unhas batendo no chão e caminhando. Como se estivesse na sala, no quarto para a sala, na sala. E tec, 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 eu ouvindo aqueles passos, e eu disse, uma porcaria, o que que vocês estão. Que você está fazendo acordado? Vem deitar, vem deitar. E nada, eu disse, porcaria, vem deitar. Nisso, a minha ex-mulher acorda e ela diz assim pra mim, quem que você está chamando? Eu disse, não, eu tô chamando pra vir deitar, que o cachorro tá lá na sala, não sei qual deles tá lá na sala. Aí ela assim pra mim, não, mas eles estão na cama, estão os dois na cama. Eu disse, como assim? Ela disse, sim, estão os dois na cama. Eu disse, bom, então não sei o que eu tô ouvindo. Mas eu acordei com um dos cachorros caminhando na sala. Então também não sei se era um espírito do, do outro cachorrinho que faleceu, enfim, era muito apegado a nós, então daqui a pouco ele estava ali fazendo uma visita, né? Tava brincando ali na sala. Depois teve um fato que ocorreu, são fatos assim, eu estou tentando passar cronologicamente o tempo deles, mas são todos fatos que ocorreram em períodos assim muito próximos ou então nesses períodos de 10 anos, 5 a 10 anos para cá, tá? Eu tava no meu trabalho, né, que eu fiquei 4 anos nesse trabalho, e eu tive uma discussão muito feia com o meu ex-chefe, tá? Esse é o quinto, esse é o quinto fato. Uma discussão muito feia com o meu ex-chefe. Meu chefe era um cara bastante complicado de lidar, um cara muito. Aprendi muito, respeito ele, tanto que a profissão que ele tem eu tenho hoje. Dei sequência na profissão, né? Uma pessoa que eu respeito muito, me ensinou muita coisa, aprendi muito, me ferrei muito, mas aprendi muito com ele, respeito, agradeço pelo que ele fez por mim, né? E nesse dia nós tivemos uma discussão muito forte, ao ponto que tanto eu quanto a secretária na época, achamos que ele pudesse até me agredir pelas respostas que eu dei, que foram respostas negativas ao que ele queria, né? Enfim, aí nós discutimos muito forte, foi uma discussão bem forte, bem pesada, né? E eu saí para jantar, nós saímos para jantar eu e minha ex-mulher e tal, paramos num shopping, jantamos, etc, né? E aí, nessa passagem, beleza, jantou e tal, fomos para casa e fomos dormir. Aí, durante a noite, eu tive uma passagem muito forte, essa eu senti mesmo, tanto que depois nós fomos ao centro espírita pedir informações do que poderia ser. Que eu tive a. Uh, durante a noite, eu senti saindo do corpo, tá? Em forma de levitação do corpo, da alma levitando, saindo do corpo, e eu pude me ver dormindo, tá? Por que que eu pude me ver dormindo? Eu me vi dormindo porque eu lembro da sensação da volta ao corpo, tá? A sensação da volta ao corpo ela é bem forte, bem marcante. Para mim, pelo menos, foi naquele momento. Então foi o momento que eu saí do corpo, me vi de cima, tá? E eu tive a volta. E a volta, ela foi, vamos dizer assim, a volta ela foi bem impactante. Ela foi bem presente e bem vívida na situação, no momento. E isso me colocou numa situação não de desconforto, mas numa situação de entendimento que aquilo aconteceu, que aquilo realmente aconteceu. E foi uma situação bem interessante, tá? Eu confesso para vocês que foi a única vez que me ocorreu isso. Provavelmente foi uma situação de estresse muito forte, muito grande,
e que o meu corpo, o meu ser reagiu de uma forma muito forte e não sei se foi como fator de proteção ou fator de descarrego mesmo, essas energias tiveram que fluir e fluíram dessa forma, né? Esse foi um fato também muito forte que ocorreu, isso faz também algum tempo. Depois, já na minha casa nova, tá? Me separei e tal. Esse nós vamos entrar no sétimo fato. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sexto fato, tá? Que teve uma noite que também foi um fato que eu não sei explicar. Esse eu não sei explicar. Que o que acontece? Eu estava num período, eu estava dormindo e tal, cansado, bastante cansado, com sono e tal, relaxando, estava dormindo. E eu acordei com um sistema da forma do enforcamento, tá? O que acontece? Eu sentia que eu não conseguia mais respirar, que eu tinha mãos apertando meu pescoço, tá? Não sei explicar também por que ocorreu isso, mas eu senti isso de uma forma muito forte também. Vivenciei esse momento de uma forma muito forte porque eu não conseguia respirar, tá? E aí eu não sei se foi, eu tive uma apneia, alguma coisa assim, mas foi muito forte, tá? Da onde eu senti mãos agarrando meu pescoço e pressionando meu pescoço. Talvez também, eu não sei se os espíritos, como é que funciona essa questão, mas talvez tenha algum fator que possa ser explicado dessa forma, eu não sei, não entendo disso, mas achei bem interessante e eu vivi isso bem, foi uma vivência bem forte disso que me causou, eu fiquei vários dias, eu fiquei bem assustado, tá? Porque eu realmente nunca tinha passado por isso. Se eu tenho apneia, eu não sei, né? Mas eu fiquei bastante assustado, isso me levou por algum tempo até pensar em gravar, né, o meu sono, mas dizem que isso não é o mais indicado, até porque a gente mexe com coisas que não estão ao nosso alcance. Mas já pensei em fazer. Eu não sei se eu vou fazer ainda, mas já pensei em fazer. E o último passo, que é o sétimo, que essa semana eu estava conversando com os colegas do vôlei e tal, comentando com eles de algumas situações que eu tinha vivido dessa forma e tal, que eu me assusto com isso, não sou, como eu disse para vocês no começo do vídeo, eu não domino esses processos, então assim é bem complicado. Inclusive, se você estiver gostando do vídeo, segue, curte e compartilha, tá bom, galera? Olha só. E aí nós estávamos conversando sobre essa questão do espiritismo, essa questão dos candomblés, as questões das outras religiões, né? Que são religiões, cada um tem as suas particularidades, a gente não discute, eu não vivencio mais a religião católica, né? Mas eu sei que a Umbanda tem as suas particularidades, o Espiritismo tem as suas particularidades, todos eles têm as suas particularidades que devem ser respeitados por todos, porque elas são religiões que fazem muito bem para as pessoas, e isso é importante também dizer, tá? Então aí nós estamos conversando sobre isso e nós chegamos a alguns fatores que eu achei estranho. Por quê? Porque onde a gente joga, na quadra que a gente joga, eu já me peguei em vários momentos, vários, até comentei com eles, de situações de ver pessoas passando lá no ambiente. Para vocês entenderem, a quadra fica no meio, tem atrás da quadra tem uma passagem, as pessoas vêm e passam, aqui tem um paredão, então aqui tem um espaço vazio, aqui tem outro espaço vazio, mas eles precisam contornar para entrar na quadra, tá? E aí o que acontece? Nessas passagens aqui, numa delas, que é a passagem da subida da escada, que dá acesso, eu seguido vejo vultos de pessoas chegando. Para mim tem pessoas chegando para jogar. E aí eu inúmeras, eu não sei contar, mas assim, ó, de olhar para trás porque alguém passou ali. E aí ficar esperando passar do outro lado, não passa ninguém. E passa, e vai, e vai, e vai, e vai, e nada. Então, assim, o que acontece? Não sei se eu tenho esse, entendo, como é que eu posso dizer para vocês? Eu não sei se eu tenho essa mediunidade para entender sobre isso. Nunca desenvolvi isso, vale ressaltar que isso nunca foi uma coisa que eu busquei um desenvolvimento em cima disso.
até porque eu morro de medo dessas coisas. Mas eu acho interessante quem domina essas técnicas, tá? Por quê? Porque a gente não consegue ter entendimento de tudo o que está ao nosso redor. E por muitas vezes, eu principalmente tenho sensação dentro do carro de estar acompanhado, principalmente no banco de trás. Eu tinha isso num outro carro que eu tive antes de ter esse meu último no carro anterior, isso faz uns 5 anos, 4 para 5 anos. Eu sentia sempre uma presença de uma pessoa de branco, tinha alguém de branco atrás de mim, né? Provavelmente branco talvez seja alguma proteção, né? Ah, eu tenho meu anjo da guarda, ele está sempre bem presente, tá? Já passei por algumas situações no trânsito que se não fosse meu anjo da guarda, acho que eu nem estaria aqui hoje para contar a história para vocês, mas ele me protege muito, tá? Então assim, ele trabalha bastante. Então, então assim, é interessante a gente tentar entender como é que funcionam essas coisas. Mas assim, eu não sou um estudioso, então estou passando para vocês algumas experiências que eu vivi. E como nós estamos na semana do Halloween, eu achei interessante gravar esse videozinho. Eu anotei isso aí já na segunda-feira para passar hoje para vocês, porque eu achei interessante. São assuntos que a gente pode daqui a pouco conversar entre as pessoas e a gente encontra pontos em comum, que provavelmente todo mundo já viveu algumas experiências nesse sentido, né? E que são experiências que marcam a nossa vida, né? A nossa vida é marcada por processos reais, processos vividos e processos que a gente vivencia muito fortes e que deixam marcas muito presentes. Então, às vezes esses processos é interessante a gente compartilhar, né? Porque tem pessoas que entendem disso e sabem como ponderar isso. Eu me lembro, mais um fato bem rapidinho. Eu me lembro que eu fazia quando eu era mais novo, eu adorava fazer uns testes que eu gostava de fazer, tu vê, é uma coisa que eu nunca entendi, mas eu gostava de fazer. Eu entendia como testes de percepção, mas assim, o que acontece? Eu visualizava a intenção, hoje eu faço isso com o meu trabalho, a intenção de encontrar com uma pessoa. Por exemplo, putz, faz tempo que eu não vejo fulano de tal, gostaria de encontrar com ele na rua. E dito e feito, eu encontrava com ele. Tá? Hoje o que eu uso no meu trabalho para atiçar o feeling? Isso eu uso hoje no meu trabalho quando eu penso num cliente que está no meu caminho, que eu vou passar por ele ou não. Existe a dúvida da passagem. Por exemplo, eu tenho um cliente que eu tenho que visitar numa cidade, eu vou passar pela cidade, mas não quero passar no cliente, mas aquilo gera em mim um processo de ele aguça um sentido que, tipo assim, coloca em xeque a não passagem. Por que tu não vai passar? Por exemplo, uh, tem certeza que tu não vai passar? Passa. Não vai passar? Tem certeza? Passa. Que nem semana passada que estragou meu carro. Uh, eu estragou meu carro e aí eu tava com a intenção de passar num cliente que era no interior, uma cidadezinha no interior, só que eu ia pegar a estrada de chão e tal, e era ruim. E aí eu disse, não vou passar lá. Por quê? Porque eu quero ir almoçar em tal cidade e tal, não vou passar lá porque não vai dar tempo de eu atender o cara e tal, vai ficar no meio do caminho e vai quebrar. E dito e feito, o que aconteceu? Meu carro estragou na frente de um posto de gasolina com restaurante e tudo. Se eu tivesse que passar a noite lá, eu estava tranquilo. Então, assim, uh, sentimentos e sensações que a gente levam a gente ou elevam a gente para um ponto diferente de percepção das coisas. E para vocês terem uma ideia, foi isso que ocorreu agora essa semana com o meu carro estragar. Outra vez que meu carro estragou também, por isso que eu digo para vocês que meu anjo da guarda ele trabalha bastante, está sempre comigo. A outra vez meu carro estragou também num pedágio, numa estrada fácil de acesso, tudo. Então assim, galera, uh, não sei se vocês acreditam ou não, essa é a minha dica para vocês do Halloween, né? As bruxas estão aí, a gente sabe que uh, quem crê, né, acredita, né, que elas estão aí, entendeu? E se você gostou desse vídeo, espero que você tenha gostado. Aproveite o Halloween, faça bastante festa, aproveite, se divirta, porque são momentos que a gente deve compartilhar com as pessoas. Tá bom, galera? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like, segue, curte, compartilha. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo
as minhas outras redes sociais, tá? Para vocês seguirem lá se vocês quiserem. E se tiver quiser passar mais alguma informação aí, deixar um comentário aí, fica à vontade que vai ser bem legal a gente trocar essa ideia. Tá bom, galera? Obrigado, valeu!